Muito boa tarde a todos. Em nome do Sr. Reitor, Professor Dr. Salvato Trigo, dá-se início à cerimónia de entrega de diplomas. Hoje celebra-se ainda o Dia da Universidade, bem como o aniversário do nosso patrono, Fernando Pessoa, que faria hoje 131 anos. Nesta cerimónia serão entregues os seguintes prémios e diplomas. Os prémios da 9ª edição das Olimpíadas do Conhecimento, uma iniciativa de caráter pedagógico e lúdico organizado pela UFP e dirigida aos alunos do 12º ano, os diplomas de mérito pelo aproveitamento escolar excepcional atribuído no ano letivo 2014-2015 pela Direção-Geral do Ensino Superior. Os prémios de reconhecimento UFP em Pessoa, que pretende homenagear membros da comunidade pessoana que se destacaram em diversas áreas, nomeadamente no desporto, nas artes, no empreendedorismo, na responsabilidade social, associativismo, entre outras, contribuindo cada um deles para dignificar o nome da UFP. Os prémios do concurso de talentos pessoanos, concurso este que já vai na sua 5ª edição. E, por fim, as cartas doutorais e as cartas de curso referentes aos graus de mestre e de licenciatura relativas aos cursos concluídos no ano letivo 2017-2018. Pede-se aos diplomados que não abandonem a sala após a recepção do respectivo diploma, voltando ao seu lugar e devendo aguardar pelo fim da cerimónia. Pedia-se também a atenção para que desligassem os telemóveis de forma a não interferir com o som da sala. Antes de passarmos a palavra ao Sr. Reitor e aos diretores das faculdades, convidávamos a celebrar o aniversário do nosso patrono de uma forma especial. Muito obrigada. Fernando Pessoa. Obrigado. Ai, que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira sem literatura e o rio corre bem ou mal sem edição original. E a brisa
essa de tão naturalmente matinal, como tem tempo, não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto é melhor quando há bruma esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças, flores, música, o luar e o sol que peca, só quando em vez de criar, seca. E mais do que tudo isto, é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Outro poema de Fernando Pessoa. No plaino abandonado, que a morna brisa aquece, de balas despassado, duas, de lado a lado, jaz morto e arrefece. Raia-lhe a farda ao sangue, de braços estendidos, alvo, louro e zangue, fita com o olhar langue e cego, os céus perdidos. Tão jovem, que jovem era, agora que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera, o menino de sua mãe. Caiu-lhe da algibeira a cigarreira breve, dera-lhe a mãe. Está inteira e nova a cigarreira, ele é que já não serve. De outra algibeira, a lá da ponta a roçar o solo, a brancura embainhada de um lenço, deu-lhe a criada velha que eu trouxe ao colo. E lá longe, em casa, há a prece, que volte cedo e bem, malhas que o império tece, jaz morto e apodrece, um menino de sua mãe.
O que há em mim é sobretudo cansaço. Não disto nem daquilo, nem sequer de tudo ou de nada. Cansaço a si mesmo, ele mesmo. Cansaço. A subtileza das sensações inúteis, as paixões violentas por coisa nenhuma, os amores intensos por o suposto em alguém, essas coisas todas, essas e o que falta nelas eternamente, tudo isso faz um cansaço, este cansaço. Há sem dúvida quem ame o infinito, há sem dúvida quem deseje o impossível, há sem dúvida quem não queira nada. 3 tipos de idealistas, e eu, nenhum deles. Porque eu amo o infinitamente finito, porque eu desejo impossivelmente o possível, porque quero tudo ou um pouco mais, se puder ser, ou até se não puder ser. E o resultado? Para eles, a vida vivida ou sonhada. Para eles, o sonho sonhado ou vivido. Para eles, a média entre tudo e nada. Isto é, isto. Para mim, só um grande, um profundo e, com que felicidade, infecundo cansaço, um supremíssimo cansaço, íssimo cansaço. Álvaro de Campos. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos e a alegria de todos, e a minha estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vim a ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vim a olhar para a vida, perdera o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serões de meia província, o que fui de amarem-me e eu ser menino, o que fui, ai meu Deus, o que só hoje sei que fui. A que distância? Nem o acho. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, pondo grelado nas paredes. O que eu sou hoje e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas. O que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu sobrevivente a mim mesmo, como um fósforo frio. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, que meu amor como uma pessoa, esse tempo, desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, com uma dualidade de eu, para mim, comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes. Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa posta, com mais lugares, com melhores desenhos na louça, com mais copos, o aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra debaixo do alçado. As tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa, no tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Para, meu coração, não penses, deixa-o pensar na cabeça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, hoje já não faço anos. Duro. Somam-se-me dias. Serei velho quando for. Mais nada. A raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos.
Álvaro de Campos. Boa tarde a todos. Eu não vou cantar Fernando Pessoa. Eu tive o privilégio de musicar um inédito de uma pessoa que nos deixou há muito pouco tempo e que era um grande nome da literatura portuguesa e que eu e o Rui Osório tivemos o privilégio de estar a fazer o ciclo Agostina. E a sua filha Mónica Baldac emprestou-me este poema, um inédito da Agostina que eu musiquei e que se chama Alma da Velha Casa. Alma da velha casa, banha erguida e patente, nos remotos doirados de um relógio parado, nos livros preferidos do parente letrado, no cesto de costura da avó castelhana, os fios tirados na bainha do lençol da cama, no desbotado estofo das mobilhas solenes dos quartos, onde ficou a gente dos retratos que enfeitam paredes rosa pálido e enchem gavetas um velho tocador. Alma da velha casa, batente no silêncio e no dó de toda a casa toda. Alma da velha casa, eu penso e digo, eu procuro, eu quero, eu chamo, eu sigo, todo o tempo passado. Todo o tempo perdido. No meio-dia de final de primavera, eu tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Ele veio pela encosta do monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, a arrancar flores para as deitar fora e a rir-se de modo a ouvir-se de longe. Ele tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir da segunda pessoa da Trindade. Um dia, em que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à Caixa dos Milagres e roubou 3. Com o primeiro, ele fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, ele tornou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, ele criou um Cristo eternamente na cruz e deixou pregado na cruz cá no céu e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, ele vive na minha aldeia comigo.
É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças d'água, colhe as flores, gosta delas e esquece-as, atira pedras aos burros, colhe a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E só porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas com as bilhas às cabeças, em ranchos pelas estradas e levanta-lhes as saias. A mim ela ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as cores que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Damos-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos, os dois, com o acordo íntimo, com a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, nós brincamos às 5 pedrinhas, no degrau da porta de casa, graves, como convém a um Deus e a um poeta. É como se cada pedra fosse todo um universo e fosse por isso um perigo muito grande deixá-la cair no chão. Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens e ele sorri porque tudo é incrível, ri dos reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios e dos navios que deixam fumo branco no alto mar. Depois ele adormece e eu levo-o ao colo para dentro da minha casa. Deito-o na minha cama, despindo-o lentamente, como seguindo um ritual todo humano e todo materno, até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos, vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa, deita-me na tua cama e despe o meu ser cansado e humano. E conta-me histórias, caso eu acorde para tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar. Até que nasça qualquer dia, que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão? Que se perceba, não há de ser ela mais verdadeira do que tudo quanto as religiões ensinam e tudo quanto os filósofos pensam. Alberto Queiro. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria mesmo que não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo.
Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Muito obrigado. Cristina Bacelar, Armando Ribeiro, Cuca Sarmento. França. Muito obrigada a todos. Acho que foi excepcional. Penso que sim. E... Bom, antes de passarmos a palavra ao Sr. Reitor, os diretores das faculdades, professor Pedro Reis, diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, doutora Cláudia Silva, que está em representação da direção da Faculdade de Ciências da Saúde, e professor Feliz Gouveia, da Faculdade de Ciências, diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Penso que, antes de iniciarmos, poderiam dar uma palavrinha antes do Sr. Reitor. Está bem? Obrigada. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo a esta cerimónia de entrega de diplomas aos nossos graduados e pós-graduados da Universidade de Fernando Pessoa, a quem eu cumprimento, naturalmente, em primeiro lugar, agradecendo-lhes o facto de terem feito connosco o seu percurso formativo a nível superior e cumprimento, naturalmente, também as suas famílias que os acompanharam nesse percurso, que meritoriamente aqui fizeram e que hoje vamos testemunhar relativamente àqueles que completaram os seus cursos no ano letivo anterior, em 2017-2018, vamos hoje testemunhar exatamente a entrega desses diplomas. Para nós iniciarmos esta fase mais protocolar, depois deste momento extremamente importante que tivemos de alimento do espírito que nos foi dado pela poesia e pela música conjugados, uma vez que sempre andaram historicamente irmanadas a lírica enquanto som dedilhado, enquanto som de cordas de uma lira, sempre acompanhou a poesia quando ela era escrita, com o objetivo do canto. Tivemos hoje aqui esse momento muito compensador e muito restaurador também das nossas canseiras do dia a dia, neste intervalo espiritual que nos foi proporcionado, quer pelos dizeres de poesia, designadamente o Rui de Noronha Osório e a Cuca Sarmento, e, naturalmente, as vozes e os instrumentos, neste caso da Cristina Bacelar e o saxofonista Armando Ribeiro, a quem já foi feito merecido agradecimento, mas eu gostava de sublinhar de novo que esta foi uma forma diferente de nós iniciarmos uma cerimónia que tem um alto significado para todos nós e, em particular, para a Universidade de Fernando Pessoa. Cumprimento, naturalmente, as senhoras pró-reitoras, os senhores professores presentes, os funcionários da instituição, quer aqueles que estão neste momento aqui em trabalho a acompanhar esta cerimónia, quer todos aqueles que no dia-a-dia contribuem para que nós continuemos a prestar o nosso serviço de educação e de ensino com a qualidade necessária e com a seriedade que se impõe. Sem mais delongas, eu iria passar a palavra em primeiro lugar ao Sr. Diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, ao Professor Dr. Pedro Reis, para poder fazer a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Reitor. Gostaria de começar por cumprimentar o magnífico Reitor da Universidade de Fernando Pessoa, Professor Dr. Salvato Trigo, os responsáveis da Fundação Fernando Pessoa, as autoridades académicas da UFP e todos os presentes, professores, funcionários, alunos, familiares, amigos
e antigos alunos da Universidade de Fernando Pessoa. Para os alunos que hoje obtêm um diploma, este dia assinala o início de uma nova etapa das vossas vidas. Um diploma de ensino superior é um instrumento valioso que vocês possuem. A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Fernando Pessoa ambiciona proporcionar aos seus alunos uma preparação que permita que sejam capazes de trabalhar em qualquer empresa ou instituição em qualquer parte do mundo. Mas agora cabe-vos a vós diferenciarem-se nesse mundo global e mostrarem a vossa qualidade. Atualmente, os desafios que se colocam aos jovens são imensos. Como sabem, há cada vez mais diplomados. A competitividade é mais feroz e as exigências são cada vez maiores. Está nas vossas mãos agarrar as oportunidades, mostrarem que são capazes de se adaptar às necessidades e aos desafios que vos são colocados. Façam-se, portanto, ao mundo, mas voltem sempre ao Porto e ao UFP, que será sempre a vossa casa. Aqui fizeram com certeza muitas amizades e criaram uma rede importante de contactos e para muitos de vós, licenciados, mestres ou mesmo doutores, este é um tempo de celebração, mas não necessariamente de despedida da universidade, que conta convosco, continua a contar convosco, para que, frequentando formações avançadas, relativamente ao grau que agora obtêm, prosseguindo a vossa valorização pessoal, académica e cultural, possam continuar connosco, irmanados no desígnio de buscar a excelência e a elevação. Muitos parabéns a todos e votos sinceros das maiores felicidades. Muito obrigado. Palavra agora para o Sr. Professor Dr. Felício Ribeiro Gouveia, diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia, por favor. Muito obrigado, Sr. Reitor. Queria começar por cumprimentar o magnífico reitor da Universidade de Fernando Pessoa, professor Dr. Salvato Trigo, representantes da Fundação Fernando Pessoa, colegas, diplomados, alunos do secundário que vieram ter connosco, encarregados de educação, pais, familiares e amigos, todos aqueles que contribuíram para o sucesso que estamos a presenciar aqui hoje e que é certamente um momento importante e daquelas raras ocasiões em que todos nesta sala estarão de parabéns. Como o meu colega referiu, são tempos difíceis, o ensino superior, um diploma de ensino superior é algo que todos procuramos, vamos continuar a procurar e tem mudado o valor que esse diploma tem, a utilização que dele pode ser feita. E eu suponho que todos se aperceberam ao longo da vossa presença connosco como o mundo foi evoluindo e o mercado de trabalho foi evoluindo. É um marco muito importante. Queria felicitar todos os que chegaram aqui a este momento, todos os que os apoiaram, os que contribuíram para esse sucesso e desejar as maiores felicidades. Muito obrigado. Palavra agora para a senhora professora doutora Cláudia Silva, em representação da senhora diretora da Faculdade de Ciências da Saúde, professora Sandra Gavinha. Magnífico reitor, senhora vice-reitora, senhora pró-reitora do Desenvolvimento Institucional e das Relações Internacionais, senhora pró-reitora académica, senhor diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, senhor diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologias, senhores coordenadores dos ciclos de estudo, ilustres convidados, prezados colegas, estimados alunos, familiares e amigos, caros colaboradores, minhas senhoras e meus senhores. A cerimónia de entrega de diplomas constitui um momento de legitimação para os diplomados e é para a instituição que confere o grau e, sobretudo, para as famílias, um momento de enorme alegria. Neste momento de despedida, quero expressar aos novos licenciados, mestres, doutores e às suas famílias a gratidão da UFP por em nós terem confiado para tutelar a vossa formação superior e dar-vos os parabéns por este marco histórico.
Hoje e sempre, orgulhamo-nos profundamente dos nossos alunos. A todos desejo as maiores felicidades e sucesso no futuro, fazendo votos para que regressem sempre a esta casa, para novos desafios e novas formações. Até sempre. Muito obrigado, senhores diretores das faculdades. Cabe-me a mim apenas agora dizer algumas palavras de circunstância alusivas a esta cerimónia que, como disse há pouco, de tão grande significado para qualquer universidade, e neste caso para a Universidade de Fernando Pessoa, instituição que, como sabem, é relativamente jovem, uma vez que ainda não temos 30 anos como universidade propriamente dita, embora o projeto da Fundação tenha começado, de facto, há mais de 30 anos. A verdade é que o último ranking que foi publicado da União Europeia, designado por Multirank, acerca das universidades jovens da Europa, universidades com menos de 30 anos, nas quais nós nos incluímos, das centenas de universidades que há por toda a Europa com menos de 30 anos, a Universidade de Fernando Pessoa ficou num honroso lugar, 25º lugar a nível europeu. Portanto, é mais uma manifestação, mais uma confirmação do trabalho que temos desenvolvido neste projeto educativo, que iniciamos há 30 anos atrás e que procuramos sempre prosseguir, antecipando o tempo e, sobretudo, procurando estar preparados e preparar os nossos estudantes para os desafios do futuro que já aqui foram hoje mencionados. Como sabem, todos nós nos instruímos no presente para enfrentarmos o futuro, mas todos nós nos educamos com o passado. E por isso não podemos nunca olvidar essa componente do tempo já vivido, daqueles que antes de nós foram capazes de nos passar testemunhos que nos levam, pelo seu exemplo, a tentar ir mais além. Foi recordado que hoje, dia 13 de junho, é a data comemorativa do nascimento de Fernando Pessoa, nosso patrono, que nasceu em 13 de junho de 1888 e faleceu, como sabem, em 30 de novembro de 1935. Uma vida relativamente curta para uma obra do tamanho do mundo, para uma obra que tem uma dimensão internacional e uma profundidade e substância raras vezes alcançada. Não é por isso, certamente, ou não é apenas por isso que, quando foi criada esta instituição, eu decidi dar-lhe o nome de Fernando Pessoa. Uma homenagem mais do que justa a uma grande personalidade do mundo das artes e das letras, do pensamento português, mas também porque o projeto sediado nesta instituição procurava, de alguma maneira, identificar-se com a heteronímia do Fernando Pessoa. E em que Fernando Pessoa foi efetivamente grande, foi justamente nessa desmultiplicação de personalidades que originou outros poetas que escreviam, enquanto poesia pessoana, sobre outras designações. A preocupação para nós foi também seguir, de alguma maneira, o exemplo da obra de Fernando Pessoa, que fez diferente do que era habitual na poesia portuguesa e na literatura portuguesa do seu tempo, e fez diferente e assim fez melhor. Esse é um dos nossos lemas. Fazer diferente para fazermos melhor. Não nos interessa, não nos preocupamos em fazer igual. Nós queremos sempre mais e melhor, fazendo, portanto, diferente nas metodologias que adotamos para a educação e o ensino que proporcionamos aos estudantes, diferentes também nos temas e nos assuntos que lhes ensinamos. E hoje, mais do que nunca, convém recordar aqui a razão pela qual esta universidade tem 3 faculdades. A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, a Faculdade de Ciência e Tecnologia e a Faculdade de Ciências da Saúde. Justamente, cada uma destas faculdades eu poderia dizer que tem um patrono próprio. A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais tem, evidentemente, na obra do Fernando Pessoa, um patrono mais do que justo, que foi aqui hoje recordado na poesia dita pelo Rui Osório. Álvaro de Campos, o homem justamente que se preocupa com as questões da alma humana, com as questões daquilo que é a cultura do campo, a cultura da natureza, a aurea mediocritas, aquilo que são os valores que nós recebemos da terra que nos viu nascer e da terra que nós devemos respeitar para entregar aos nossos vindouros, se possível melhor do que aquilo ou aquela que nós recebemos. Obviamente, Álvaro de Campos. Alberto Caeiro, como disse, é o patrono desta Faculdade de Ciências Humanas e Sociais.
Álvaro de Campos, como sabem, o Fernando Pessoa fê-lo nascer em Faro, mandou estudar para a Universidade de Glasgow, na Escócia, a engenharia naval. E, portanto, nós tínhamos que ter uma faculdade de ciência e tecnologia. Temos que ter uma faculdade para prestar também louvor a essa dimensão do futuro, a essa dimensão futurista que o Álvaro de Campos trouxe à poesia portuguesa em textos tão significativos, tão profundos e tão importantes para a época e para o nosso tempo ainda, como a Ode Marítima ou a Ode Triunfal. E tínhamos que ter uma faculdade de Ciências da Saúde, porque o outro heterónimo principal do Fernando Pessoa se chama Ricardo Reis. E Fernando Pessoa fez dele médico. E ainda por cima, fazendo dele médico, fê-lo emigrar para o Brasil. Mandou-o para o Brasil. E, portanto, deu a Ricardo Reis a dimensão daquilo que é também uma das identidades desta universidade, que é a sua preocupação, a sua dedicação à lusofonia, ao mundo da língua portuguesa. E por isso é que me é grato a mim, enquanto reitor desta instituição, poder-lhes dizer, para aqueles que não conhecem esta faceta da nossa universidade, da internacionalização que ela tem procurado prosseguir nos últimos anos, poder-lhes dizer que hoje, no corpo de alunos da Universidade de Fernando Pessoa, de graduação e de pós-graduação, nós contamos com mais de 600 estudantes brasileiros como estudantes regulares desta universidade. Poder-lhes dizer também que dentro dessa internacionalidade, porque o poeta Fernando Pessoa tem esse traço de internacionalidade, como sabem aqueles que conhecem minimamente a sua obra, começou a escrever poesia em língua francesa, tendo inventado um primeirinho heterónimo ainda, praticamente titubeante, chamado Chevalier de Pas, e assim escreveu poemas à volta do Chevalier de Pas. Mas depois, Fernando Pessoa escreveu sonetos em língua inglesa de uma perfeição extraordinária. Como pôde também escrever ensaios profundos de filosofia, ligados diretamente a práticas relativas à dimensão espiritual da vida, para não lhe chamar dimensão religiosa, porque não o eram em sentido rigoroso, sob outro heterónimo, por ele, na altura inventado, Elie Mexter, que são textos hoje fundamentais para se compreender, por um lado, o que é que foi o movimento do rosacrucianismo na Europa e em Portugal, e também o que foi o advento da maçonaria, designadamente da maçonaria de confissão escocesa. Mas também Fernando Pessoa não se esqueceu de escrever poemas em língua portuguesa, e é nisso que nós hoje o festejamos, sendo certo que uma das razões também pelas quais esta casa se chama Universidade de Fernando Pessoa é porque o próprio Pessoa o confessou num artigo célebre que escreveu em 1912 na revista Águia, publicada aqui no Porto na época, e que era dirigida por um grande poeta desta região, um poeta do Norte, poeta das Serras do Marão, chamado Teixeira de Pascoais. O Fernando Pessoa aí confessou que teve alguma dificuldade em começar a escrever em língua portuguesa, porque escrevia a sua língua do dia-a-dia, a sua língua funcional, a sua língua corrente era o inglês. Inglês que ele dominava na perfeição por ter estudado na escola secundária de Durban durante praticamente 10 anos. E, portanto, Fernando Pessoa veio a confessar nesse artigo sobre a história da poesia portuguesa, publicado na revista Águia em 1912, que aprendeu a escrever poesia em língua portuguesa com um poeta do Porto, chamado Almeida Garrett. Foi Almeida Garrett que lhe ensinou como se escrevia poesia em língua portuguesa, especialmente o Almeida Garrett, autor de um célebre livro de poesia, que certamente muitos dos presentes conhecem, intitulado Folhas Caídas. Portanto, todas as razões havia para que uma universidade nascida no Norte. No Norte, porquê no Norte? Porque, como sabem, a agulha da bússola aponta sempre nessa direção. Um país sem Norte é um país que não sabe como terá orientação para o futuro. E nós fizemos questão de que também pudéssemos honrar o nome do Fernando Pessoa, dedicando-lhe uma universidade no Norte que pudesse, de alguma maneira, representar, nas suas diversas facetas enquanto universidade, a representação da sua obra poética num projeto educativo como aquele que nós temos podido viver nestes últimos 31 anos. E é por isso que hoje, dia do nascimento do Fernando Pessoa, que certamente, como sabem, a única obra que deixou preparada para publicar enquanto vivo foi a sua obra Mensagem, e fê-la, organizou-a e preparou-a, porque concorreu
a um concurso literário, vejam a modéstia de um gênio poético como Fernando Pessoa de concorrer a um concurso literário e fê-lo, e perdeu. Não lhe atribuíram o prémio. Atribuíram o prémio a um escritor menor, na altura, chamado Reis Ventura, que veio depois a ser conhecido, teve alguma notoriedade enquanto romancista da literatura colonial de língua portuguesa, tendo publicado várias obras, mas sem grande dimensão do ponto de vista da qualidade artística. A verdade é que Fernando Pessoa perdeu e deixou-nos ficar a mensagem como o único livro que ele organizou, tendo a mensagem um propósito apenas, de fazer poeticamente uma revisão da história de Portugal. Quem conhece a obra de Fernando Pessoa sabe que a mensagem é, se quisermos, uma obra epónima dos Lusíadas. Enquanto Camões procurou, num poema épico, glorificar os feitos e os factos e os faustos que os portugueses fizeram na sua história de expansão marítima, o Fernando Pessoa, de alguma maneira, a uma distância de séculos, portanto, a uma distância de praticamente 4 séculos, procurou fazer uma revisão a essa história. E designadamente aos grandes heróis da história de Portugal, cantados, glorificados pelo Fernando Pessoa, pelo Luís de Camões. E aí nós percebemos como Fernando Pessoa foi profundo e era profundo na análise que fez à nossa própria alma, à alma de Portugal, à Portugalidade, se quisermos dizer assim, para não dizermos de uma forma mais expansiva à lusitanidade. Aí nós percebemos que o Fernando Pessoa foi um estudioso e observador muito atento da história de Portugal e, designadamente, de um rei que ele consagra acima de todos os outros nesse poema A Mensagem, o rei Dom João II, que foi para ele o grande rei da história de Portugal, o grande estratega, digamos assim, da identidade portuguesa e da independência de Portugal face à Espanha. E pôs a este conjunto de poemas o título da Mensagem. Não era para se chamar assim. O primeiro título que esta recolha teve para o tal concurso literário era Portugal. E um cunhado dele, o Álvaro da Costa Dias, disse: não faças isso, não ponhas o nome no livro de Portugal, porque podem-te confundir como algum fabricante de sapatos, porque isso é título de sapato. Portugal pode-se chamar a um sapato, não se pode chamar à poesia. E então, Fernando Pessoa, que era um profundo conhecedor da literatura clássica, designadamente da literatura latina, e conhecedor muito profundo de um dos poetas maiores da literatura romana, chamado Virgílio, que escreveu um poema célebre, também um poema épico a consagrar, naturalmente, a grande viagem de Eneida, do Enéas, a Eneida, encontrou na Eneida do Virgílio um poema, um princípio que, aliás, também foi bebido por Camões, quando Camões, através da Eneida de Virgílio, começou o seu poema épico, como sabem, as armas e os varões assinalados, que do ocidental Pareia Lusitano. O poema Eneida começa mais ou menos assim: arma ouvirum que cano, eu canto as armas e os varões. É assim que começa o poema da Eneida. E num dos versos do poema da Eneida, o Fernando Pessoa encontrou uma expressão latina, mens agit molem. Mens agit molem. E esta expressão latina significa, em língua portuguesa, é o espírito que transforma a matéria. E foi com esta expressão mens agit molem que ele fez o anagrama que deu origem à mensagem. A mensagem são as primeiras sílabas desta expressão. Mens, mente, neste caso, espírito, men, agit, a seguir o verbo atuar, o verbo agir, e finalmente, mens agit molem, a terminação de mensagem. Portanto, mensagem é um anagrama desta expressão, deste verso de Virgílio, é o espírito que transforma a matéria. E nisto está consagrado todo um projeto de uma universidade. A universidade é o espaço onde se vem cultivar o espírito a níveis superiores para que esse espírito seja capaz de transformar a matéria. E é justamente a riqueza dos países que são capazes de desenvolver os espíritos do seu povo, que são capazes de desenvolver a cultura do seu povo, o conhecimento do seu povo, são esses que transformam verdadeiramente o mundo e que, naturalmente, criam melhores condições de riqueza e de vida para as pessoas. A universidade é isso mesmo. E o mundo entendeu há muitos séculos atrás. Nós costumamos dizer que a primeira universidade da Europa foi, e é verdade, a Universidade de Bolonha. A Universidade de Bolonha foi criada por bula papal em 1088. Em 1088, pela bula do Papa, é criada a Universidade em Bolonha.
Não será certamente estranho que lhes possa dizer que não foi a primeira universidade do mundo, como às vezes se diz bacocamente e eurocentricamente se diz muitas vezes que foi a primeira universidade do mundo. Não foi. Muito antes de Bolonha já existiam universidades no célebre Império da China e em muitos países, quer da Ásia, quer inclusivamente da África. A universidade mais famosa da Idade Média, por estranho que isso lhes possa parecer, chamava-se Universidade de Tombouctou. A Universidade de Tombouctou foi criada em 989. Numa cidade de um país africano, hoje, que todos nós olhamos como um país miserável, chamado Mali. Mali foi o berço verdadeiramente da universidade. Tombouctou era conhecida como a designação de o farol do mundo. E porquê é que Tombouctou desapareceu de repente? Porque foi por Tombouctou que passaram todos os grandes espíritos, todos os grandes filósofos, todos os grandes cientistas árabes da Idade Média, dos quais nós europeus herdamos essa sabedoria. Designadamente alguns que vocês conhecem muito bem, porque estão diretamente conectados com a nossa própria história, enquanto estivemos ocupados durante 400 anos, quase 500 anos, pelos próprios árabes aqui no nosso território. Avicena e Averroes são dois grandes filósofos árabes que deram a conhecer à Europa as grandes obras do Aristóteles, em primeiro lugar. A Europa não conhecia nada de Aristóteles antes do Averroes. Foi o Averroes que deu a conhecer à Europa o Aristóteles e que traduziu do grego o Aristóteles para a língua que na época se utilizava, que era a grande língua, como sabem, da Idade Média, que foi o latim. Foi o Averroes que o fez. Onde estudou Averroes? Na Universidade de Tombouctou. Onde estudou Avicena? Na Universidade de Tombouctou. Onde estudou o árabe algoritmo, que deu origem aos algoritmos e à matemática? Na Universidade de Tombouctou. E Tombouctou, o que é hoje? Nada. É uma ruína do que foi o grande farol do mundo do conhecimento na Idade Média. Porquê? Porque se deixou dominar por uma madraça, por uma escola, escola islâmica, chamada Sangoré. Sangoré veio a dominar inteiramente o desenvolvimento da Universidade de Tombouctou, que era uma universidade civil, laica, não religiosa, e que de repente a escola madraça islâmica de Sangoré toma conta da universidade e dá cabo da Universidade de Tombouctou. Como, aliás, deu cabo de grandes cidades, florescentes cidades, que na África, em toda a África existiam na época, uma das quais nós próprios assistimos há muito pouco tempo à barbárie final de terem destruído o que restava daquilo que foi a grande florescência do Império Romano do Oriente, a cidade de Palmira, onde, como sabem, durante esta guerra civil da Síria, destruíram o que restava das grandes ruínas romanas da cidade de Palmira, que foi uma das cidades fundamentais no grande império que se constituiu na época semítico, praticamente vizinho do deserto. Isto para dizer-lhes que quando a religião, quando o fanatismo e o fundamentalismo religioso se introduz na universidade, naturalmente nos condiciona e nos destrói aquilo que em nós é mais importante, a liberdade de pensar, ou seja, a liberdade do espírito. E é essa liberdade de espírito que é fundamental consagrar na universidade. E essa liberdade de espírito só se consagra desde que não nos deixemos dominar pelas ideologias. O mal do mundo, neste caso do mundo humano, e aí os animais têm muito mais sorte que nós, porque não têm ideologia, têm uma enorme sorte, não é? Os animais só têm conceitos, não têm ideias, felizmente, e por isso é que o reino animal está hoje a ser tão importante e a condicionar-nos, para que nós continuemos a aprender com os animais, porque foi assim que nós aprendemos a ser humanos. Nós aprendemos a ser humanos com os animais. E simplesmente, quando aprendemos a ser humanos com eles, dominámos-los para não deixar que eles passassem a ser humanos também. Mas isso é típico daquilo que são as nossas pulsões para a inveja e as nossas pulsões para condicionar o desenvolvimento alheio. Isto para lhes dizer que o espírito só se desenvolve quando as pessoas aprendem a pensar por conceitos
e quando não têm preconceitos, ou seja, quando não se deixam embalar pelas ideias. A relação que existe entre um conceito e uma ideia é muito fácil de compreender. É graças aos conceitos que a linguagem humana é universal. Há poucas coisas universais. Uma delas é a linguagem humana. E porquê é que a linguagem humana, seja ela expressa em português, em inglês, em francês, em chinês, em italiano, em qualquer língua, porquê é que ela é universal? Porque a linguagem humana formou-se com conceitos. Os conceitos são perenes, são permanentes, são intemporais. As ideias, tudo ao contrário. São temporais, são circunstanciais, são contextuais. A relação entre um conceito e uma ideia, porque a ideia destrói a universalidade do conceito para se apoderar dele e torná-lo particular, e por isso depois estabelece a conflitualidade por causa disso. A relação entre uma ideia e um conceito é a mesma relação que existe entre um corpo e um estilista. O corpo é o conceito, os estilistas são os das ideias. Vestem o conceito, cada um à sua moda. Há uns mais atrevidos, deixam mais decotes, outros menos atrevidos, cobrem mais até às burcas, mas não deixam de ser estilistas de ideias, ou seja, não deixam de ser indivíduos que procuram condicionar-nos, não através da substância dos conceitos, mas dos acidentes das formas e, neste caso, da temporalidade das ideias. As ideias são todas passageiras, todas elas passam, os conceitos ficam. Por isso, na universidade, a preocupação maior que todos nós devemos ter é aprender os conceitos. Não ligar muito às ideias, porque as ideias são todas temporais, são todas contextuais. Por outras palavras, as ideias são de moda. E passam como qualquer moda. Às vezes volta-se ao revivalismo, como estamos em determinados aspectos a acontecer agora, mas há uma coisa que sempre nos fica e que a universidade deve cuidar disso. É ensinar fundamentalmente conceitos. Porque são os conceitos que nos podem estruturar verdadeiramente o pensamento, que nos podem dar a força do espírito suficiente para nós transformarmos a matéria, para nós podermos transformar o mundo, porque transformar a matéria não é mais do que isso, é transformar o mundo. E o mundo não se transforma com ideias, transforma-se com respeito aos conceitos e, sobretudo, com a explicação correta, profunda e rigorosa dos conceitos para que as pessoas não se deixem manipular pelas ideias. Porque todas as ideias são manipulativas, todos os conceitos são naturalmente assertivos. A universidade, sobretudo a universidade do nosso tempo, porque foi aqui dito e é verdade, os desafios que hoje temos na universidade são completamente diferentes. Todos os que estão presentes aqui já ouviram isso, mais certamente do que uma vez, que nos próximos 10 anos desaparecerão 80% das atuais profissões. Ninguém vai saber, daqui a 10 anos, as atuais profissões vão desaparecer, a todos os níveis. Porque o mundo, como sabem, está-se a robotizar, está-se a maquinizar, está-se a digitalizar e está-se, portanto, a caminhar perigosamente para uma civilização que dispensa o humano e adora a máquina. Já hoje há, como sabem, inclusivamente, limites de pessoas naturalmente que só são pessoas porque parecem, que já casam com robôs, já são capazes de casar com máquinas, já deixam as suas heranças às máquinas, portanto, tornaram-se verdadeiramente escravos da matéria. E quando alguém se torna escravo da matéria, significa que perdeu o espírito. Ao perder o espírito, perdeu a humanidade, perdeu aquilo que é fundamental para nós continuarmos com esta civilização em que o mais importante é garantirmos que a nossa felicidade não contribua em nada para a infelicidade dos outros. Seja capaz de ser suficientemente solidária para ajudar os outros também a serem felizes. E toda a gente é feliz se souber pensar e se souber, sobretudo, distinguir entre a verdade e as mentiras que se vendem sob forma de verdade, que são as falácias que nós todos os dias ouvimos, sobretudo no discurso da retórica política, e, obviamente, preparados para descortinar, para distinguir a falácia, ou seja, uma mentira servida sob a forma de verdade, nos vai levar certamente a intervirmos mais naquilo que é de todos nós, que é a coisa pública, é aquilo que nós chamamos de Estado, e contribuirmos cada vez mais para, de alguma maneira, quase como diz a palavra do Evangelho, do novo Evangelho, da Bíblia, do Novo Testamento, que diz que é preciso expulsar os vendilhões do templo. E neste caso, o que eu diria, é preciso expulsar os ideólogos da universidade. Ficamos com os conceptólogos, ficamos com aqueles que sabem respeitar e ensinar conceitos.
Os outros não devem ter lugar na universidade. Por uma razão muito simples, porque a universidade, e justamente por isso é que ela tem justificação, deve preocupar-se em cultivar o espírito das pessoas para as enriquecer humanamente, sendo certo que nós bem o sabemos, o mais importante capital de um país não é o capital material, não são os recursos naturais que o país tem, é o seu capital humano. E a forma de nós nos enriquecermos e desenvolvermos o capital humano é justamente na universidade que isso deve ser feito. O nosso atraso, porque podem ter a certeza que somos um país muito atrasado ainda, é um país que tem ainda muito bacoco, tem ainda muito ignorante e, ainda por cima, muito ignorante pesporrento, muito ignorante que julga que não o é. E isso é pior para qualquer ignorante. Quando o ignorante reconhece que é ignorante, evidentemente que procurará meios para deixar de o ser. Mas o ignorante pesporrento é um gênio incompreendido. E o mal deste país é que está cheio de génios. Prémios Nobel é que são poucos, mas génios é uma quantidade imensa de génios que nós aqui temos. Porque não? Porquê? Porque não têm a humildade de pensar, porque não têm a humildade de regressar aos conceitos, porque não têm a capacidade também de, obviamente, poder distinguir e discernir aquilo que é o correto daquilo que é o incorreto. E é nesta medida que o nosso atraso radica fundamentalmente na circunstância de nós termos tido apenas em 1279 a criação da primeira universidade em Portugal. Pela bula do Papa Urbano IV, a pedido do rei Dom Dinis. A universidade que foi criada em Lisboa em 1279, na capital do reino, e que foi transferida para Coimbra em 1536, ano malfadado para a história deste país. Porque em 1536, a rainha Catarina de Aragão, esposa dileta do nosso rei Dom João III, filho também, pouco dileto do rei Dom Manuel I, trouxe para Portugal a Inquisição. Trouxe para Portugal o Tribunal do Santo Ofício. E como todos os tribunais de consciência são limitadores do desenvolvimento do espírito. E aí, obviamente, passou a ser proibido pensar. Passou a ser proibido sequer secretamente pensar. Porque os ministros desse Tribunal do Santo Ofício imaginavam que as pessoas pensassem, mesmo que as pessoas dissessem que não estavam a pensar em nada. Eles acusavam-nas de, pelo menos, estar a pensar que não estão a pensar em nada e, portanto, têm que ser condenadas, porque estão a pensar apesar de tudo. Essa data, para nós, foi fatal. Coincide exatamente com a queda do nosso Império. A queda do nosso Império começa exatamente em 1536. Um Império que entre 1415 e 1540 chegou de Ceuta até ao Japão. Só que em 1536 começou a decadência desse império. Porquê? Porque foi aí que começámos a perseguição aos jesuítas. Começámos a perseguir a única ordem militar religiosa criada na Península Ibérica com um espírito verdadeiramente científico, laico e de desenvolvimento. Uma obra predicante que é criada por um militar, Santo Inácio de Loyola, que era um militar, um oficial militar, que cria esta ordem justamente para contrariar a demagogia de uma outra ordem religiosa, de uma importância extraordinária, que é a ordem religiosa criadora da Inquisição, a ordem dos dominicanos, tornando-se assim uma guerra sem quartel entre os jesuítas e dominicanos, praticamente até ao final do século XIX. E nós começámos a perseguir os jesuítas em 1536. Fechámos-lhe logo de seguida o Colégio do Espírito Santo em Évora, que foi o colégio em que os jesuítas, não querendo pôr em Espanha a formação dos seus quadros, a formação dos seus missionários e dos seus predicantes, pôs essa formação em Portugal. O Colégio Menor em Évora, no Colégio do Espírito Santo, que ainda lá está até hoje, onde funciona a Universidade de Évora atual, e o Colégio Maior, vejam bem para onde é que os jesuítas o levaram, para a cidade de Goa, capital do vice-reinado da Índia portuguesa na época. Portanto, toda a missionação jesuítica do Oriente foi feita a partir de Goa. Todo o desenvolvimento que foi feito na América do Sul, quer na América de língua portuguesa, quer na América de língua espanhola, foi feito graças aos jesuítas. E foram os jesuítas os autores da criação da primeira universidade fora da Europa. A Universidade de São Bernardo, em Lima, no Peru, que é criada logo, praticamente, no princípio do século XVI. A meados do século XVI.
E nós tivemos que esperar em Portugal até 1911 para criarmos mais uma universidade neste país. Porquê? Porque os Lentes de Coimbra, porque na Universidade de Coimbra estava sediada a sede da Inquisição. Os Lentes de Coimbra nunca deixaram criar mais nenhuma universidade em Portugal. Apenas foi possível criá-la com o advento da República. Em 1911 são criadas, como sabem, as universidades do Porto e de Lisboa. Em 1911 já a Espanha tinha praticamente 28 universidades. Estava a criar a 28ª universidade. E nós estávamos a criar a 3ª. E aí temos nós a comparação fácil de fazer entre o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento do resto da Europa, e designadamente os nossos vizinhos, aqui na Espanha, que, evidentemente, são um território muito superior, mas nós fizemos uma coisa que os espanhóis também foram capazes de fazer. Negociámos com ele um tratado de Tordesilhas através de um grande cosmógrafo do reino chamado Duarte Pacheco Pereira, que foi o negociador em nome de Dom João II do Tratado de Tordesilhas, e conseguimos dividir o mundo em duas partes desiguais, ficando a maior parte para nós. Nós, na época, estamos a falar de um tempo em que, em Portugal, a população era aproximadamente 1 milhão de pessoas. Espanha, nesta época, já tinha 11 milhões de habitantes. O desenvolvimento faz-se, como veem, pela quantidade das pessoas, portanto, pelo esforço demográfico, por um lado, e depois pelo esforço universitário, do outro lado. Estas duas realidades conjugadas fazem desenvolvimento, criam qualidade. São as duas realidades em que nós temos verdadeiramente penúria. Nunca cuidámos muito da demografia e, quando o fizemos, fizemos de uma forma relativamente pouco correta, apesar dos reis da época terem dado, enfim, hoje poderíamos dizer bons exemplos. Não? Maus exemplos, naquela altura eram bons exemplos, porque foram os reis os primeiros a começar a povoar fora do casamento. E isso era uma tentativa de verificar que só há uma forma de resolver o problema demográfico, que é, como dizia o nosso grande vice-rei da Índia, Afonso de Albuquerque, é filhar nas mulheres locais. E o grande problema em Portugal é que não se filha nas mulheres locais, nem fora dos locais. E por isso, nós hoje temos uma pobreza demográfica muito grande, e essa pobreza demográfica tem como consequência também a nossa própria pobreza intelectual, a nossa própria pobreza de espírito e a nossa dificuldade de sermos verdadeiramente competitivos. A Universidade de Fernando Pessoa procura, naturalmente, e sempre procurou, desde o início do seu projeto, antecipar o tempo. Todos nós que estamos aqui sabemos como é difícil em Portugal, para não dizer que é crime, em Portugal, antecipar o tempo. Não se pode, em Portugal, inovar. Não se pode, em Portugal, querer fazer diferente. Tem que esperar que os outros façam e depois temos que macaquear os outros. E, sobretudo, tem que se esperar primeiro que o Estado faça, que o Estado regule, e depois a sociedade civil, que não existe em Portugal, como sabe, é uma sociedade muito limitada, esse é o nosso grande problema. A Espanha tem uma sociedade civil muito mais forte que nós e, por exemplo, a Itália tem uma sociedade civil que nem sequer quer saber dos governos para nada. Como sabem, na Itália os governos vêm, caem, vão e voltam e a economia italiana continua a funcionar como se não precisasse do governo para nada. Em Portugal, os nossos grandes empresários e empreendedores estão todos de mão estendida para o Estado. São todos, graças ao Estado, felizmente. A Universidade de Fernando Pessoa procura, naturalmente, passar esta mensagem para as novas gerações que aqui vêm fazer a sua formação, como aquelas que hoje vão aqui receber o testemunho público desse reconhecimento pelo seu mérito. Procuramos, naturalmente, influenciá-los a pensarem de maneira diferente. E a pensarem de maneira diferente numa universidade que honra mesmo esta velha máxima do mens agit mollem. É esta a mensagem que eu lhes queria deixar ficar. Muito obrigado. Concluída a intervenção do Sr. Reitor, prosseguiremos então com a entrega de prémios e diplomas. Antes de mais, eu queria só vos pedir para dar-vos aqui, dizer mais ou menos como é que isto vai ser feito. Portanto, os diplomados vão ser chamados aqui ao palco, vai ser feita a entrega, passam por aqui à minha frente, sobem as escadinhas, recebem o prémio e o diploma, tiram uma fotografia, depois voltam novamente aqui por trás, descem e voltam aos vossos lugares. Então, vamos iniciar com as Olimpíadas do Conhecimento
e chamo ao palco para entregar os certificados das provas escritas de português, o representante da FNE, Dr. Domingos Dias Silva. Não está? E o primeiro prémio aos The Serial Killers da Escola Secundária de Penafiel, Ana Barros, Catarina Pereira e Jéssica Azevedo. Agora tem que se virar ali, está bem? Então tem que ser para a fotografia. Isso. Uma fotografia em conjunto. E agora saem para aqui. Para a prova escrita de matemática, chamo ao palco a representante da Lusitânia, a doutora Daniela Mesquita. Primeira equipa, número log 10, não sei se estou a pronunciar bem, do Colégio Amorim, Póvoa de Varzim. João Pedro Moreira da Fonte, Mariana Isabel Marques Coelho, Mariana Vieira de Castro Afonso. Agora, mais ali, mais uma voltinha. Para a fotografia, vá, para a fotografia, isso. Obrigada. Na modalidade de projeto, chamaria ao palco o representante de Securitas, Sr. Joaquim Gil. E o primeiro prémio, os Formigas, da Escola Profissional de Aveiro, o Alexandre Tavares Ruela e Gonçalo Ribeiro Saraiva. Muito obrigada. Por aqui, por aqui, por aqui. Agora iremos passar à entrega dos certificados das bolsas de estudo por mérito. Passaria a chamar o professor Salvato Trigo, professora Inês Gomes, pró-reitora académica da Universidade, para entregar os diplomas de estudo de mérito. Para o aproveitamento escolar obtido no ano letivo 2014-15, chamo Ana Rita da Silva Cardoso. Fotografia. Está difícil. Diana Isabel Oliveira Rocha. E Vânia Andreia Souza Carneiro.
Professora Inês, gostaria que estivesse aqui no palco. Chamaria ao palco a doutora Nadine Trigo, que tem um momento para... Vou deixar aqui isto. Isso. Magnífico reitor da Universidade Fernando Pessoa, professor Dr. Salvato Trigo, demais ilustres elementos da mesa, senhores professores, estimados alunos, diplomados, convidados, estimados familiares, amigos que integram esta seleta plateia, muito boa tarde. Permitam-nos endereçar umas brevíssimas palavras de apresentação e de contextualização de um prémio que é atribuído pela primeira vez nesta cerimónia solene de entrega de diplomas e irá passar a fazer parte integrante da mesma, o prémio UFP em Pessoa. Sob a égide da Pró-Reitoria do Desenvolvimento Institucional e das Relações Internacionais, o prémio UFP em Pessoa destina-se a galardoar membros da comunidade pessoana que tenham protagonizado iniciativas reconhecidas como relevantes, inovadoras, empreendedoras e até marcantes. O espectro de atuação destas iniciativas é amplo, podendo ir desde o pessoal até ao social, desde o académico ao profissional, desde o solidário ao económico. A variabilidade destas iniciativas é, por conseguinte, enorme, mas sobre elas recai um eixo comum, o de se constituírem provas inequívocas do desassossego dos seus atores e, em certa medida, de configurarem uma extensão além muros do lema desta universidade, Nova et Nove. Como certamente concordarão, a escolha daqueles que merecem ser distinguidos não se vislumbrou de tarefa fácil. São vários os professores, funcionários, alunos, ex-alunos e diplomados cuja vocação, talento, generosidade e fecundidade de ações justificam a devida homenagem. Nesta primeira edição do prémio UFP em Pessoa, a distinção recaiu sobre 7 pessoas. O simbolismo do número 7, que também podemos encontrar na obra de Fernando Pessoa, não poderia representar melhor a essência deste prémio, já que nos remete para a totalidade, para um ciclo completo, para uma perfeição dinâmica. A UFP congratula-se, pois, pela possibilidade de distinguir estes 7 homenageados, quer pela importância das atividades que têm vindo a desenvolver, quer pelo adensamento da missão e do espírito desta universidade que tais atividades proporcionam. Este desejável adensamento da missão e do espírito da UFP é, em grande parte, alcançável através de gestos que se inscrevem para além desta e que, no caso dos homenageados de hoje, se estenderam pelas dimensões artística, desportiva, empreendedora e social-humanitária. Como dizia Fernando Pessoa no livro do Desassossego, todo gesto é um ato revolucionário. Ora, não importa se são pequenos ou grandes, específicos ou universais, o que sobressai dos gestos é que estes encerram em si o potencial da mudança, concretizável pela via do agir. E sobre o agir, disse de modo eloquente o nosso patrono: agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito e não em ter condições de êxito. Condições de palácio têm qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se não o fizerem ali? Foi precisamente aqui, neste pensamento de Fernando Pessoa, que durante a organização deste evento nos detivemos. Permitam-nos descrever esse momento como uma epifania que fez emergir a exigível valorização da matriz que tornou este sonho possível, que tornou a UFP possível, sendo o prémio UFP em Pessoa uma expressão de apreço por valores, atitudes e ações que nos devem ser caros a todos. Afigura-se assim oportuno homenagear aqui essa matriz, precisamente no Dia da Universidade que hoje se celebra,
no dia em que há 131 anos atrás nascia o nosso patrono. E é precisamente neste dia, imbuído de simbolismo, que a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Relações Internacionais e a Pró-Reitoria Académica entenderam instituir uma edição especial e irrepetível do prémio UFP em Pessoa, num gesto que pretende ser um justíssimo reconhecimento pelos principais fautores desta prestigiada universidade. Assim, é com singular emoção que homenageamos, nesta cerimónia solene, uma figura ímpar na história da universidade, uma figura que, pela sua magnitude intelectual e empreendedorismo, muito nos tem ensinado e inspirado. Falamos do presidente da Fundação Fernando Pessoa e reitor desta universidade, professor Dr. Salvato Trigo. Pessoa admirável pelo seu sentido visionário, por vezes controverso, mas sempre humanista e arauto da evolução dos outros através do conhecimento. Um homem de espírito inquieto, diria Fernando Pessoa, de espírito desassossegado, que tem dedicado a sua vida à edificação e densificação desta universidade. E porque ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher, é também com singular emoção que homenageamos uma figura igualmente referencial na história desta universidade, a senhora vice-presidente da Fundação Fernando Pessoa, doutora Manuela Trigo. Pessoa humana, sensível e emotiva, de uma generosidade enorme e de um sentido pragmático que nos contagia. Uma mulher que não se contentou em ser a guardiã incansável e rigorosa desta universidade, tornando-se na parceira dos sonhos, almejando a concretização deste projeto, a construção desta obra. Fernando Pessoa viu o essencial. O essencial, nas suas palavras, é que Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Muito obrigada, professor Dr. Salvato Trigo, por ter sonhado a Universidade de Fernando Pessoa. Muito obrigada, professor Dr. Salvato Trigo e doutora Manuela Trigo, por a terem feito nascer. Bem-haja. Doutora Manuela. Exatamente. Bom. Vamos continuar, foi um bocadinho emocionante. E então, para entregar os prémios de reconhecimento UFP em Pessoa, está aqui a doutora Nadine Trigo, pró-reitora do Desenvolvimento Institucional e das Relações Internacionais, que vai entregar então os prémios e os diplomas. Na área das artes, chamo Rui Manuel de Matos de Noronha e Osório. E penso que o Rui tem umas pequenas palavras para dizer. Uma coisa muito pequenina, não é? Senão... Professor Dr. Salvato Trigo, doutora Nadine Trigo, demais corpo diretivo e docente e restante comunidade pessoana aqui presente. Antes de mais, devo dizer que é, com uma alegria cantante, uma honra poder voltar a esta casa. É esta universidade que tantas saudades me deixou e que tantos e tão marcantes momentos me proporcionou,
enquanto aluno e enquanto ser humano em constante movimento. Foi nesta universidade que se lançaram as sementes que hoje fazem parte do meu trabalho e da minha missão enquanto pessoa, profissional e sonhador. Enquanto sonhador acima de tudo, pois, como nos lembra Fernando Pessoa, o homem sonha, a obra nasce. Venho hoje aqui a esta cerimónia de entrega de diplomas, no dia em que celebramos o 131º aniversário de Pessoa, o mestre dos espelhos, receber um prémio de reconhecimento artístico pelo trabalho que tem realizado ao longo dos anos nesta área tão difícil, mas nunca ingrata, da cultura. Foi com surpresa e muita honra que recebi a notícia desta distinção que amavelmente a Universidade hoje me concede. Com ela, sinto, acima de tudo, um apoio que me comove para continuar nesta luta de fazer da formação artística e cultural um direito fundamental de todos e para todos. Pois, como dizia Sofia de Melbrenner, cujo centenário também celebramos este ano, a cultura não é um luxo de privilegiados, mas uma necessidade de todos os homens. Acrescentando a poeta que um homem condenado à ignorância é alguém a quem foi roubada uma parte do seu direito à vida. Tenho trabalhado nos últimos anos na criação e divulgação do teatro, da poesia, dos poetas, dos atores, dos escritores, das mulheres e dos homens livres que nos deixaram por herança um tesouro do tamanho da imaterialidade da vida. Herança essa edificada em sonho, amor e liberdade, e que hoje faço bandeira erguida no navio da minha vida. Por isto, quero agradecer esta atribuição à Universidade de Fernando Pessoa, à sua reitoria, aos seus professores, aos seus alunos e aos seus funcionários, que sempre me fizeram sentir no conforto de uma casa, de uma gruta aconchegada, onde há muito mais do que apenas sombras platónicas. Tudo o que tenho sonhado e realizado nunca seria possível sem os meus camaradas de luta, os amigos, os companheiros de todos os momentos e os artistas, atores e músicos que me acompanham e dão vida real aos projetos que idealizo na minha insaciável sede de criar. Por fim, queria agradecer à minha família, principalmente ao meu irmão, à minha querida avó e aos meus pais, por serem a balança para o meu desassossego, o meu porto de abrigo, o meu ponto de equilíbrio, os escultores da minha espinha dorsal, da honestidade intelectual que está no leme desta embarcação, como dois braços que tanto me abraçam. Obrigado a todos e a cada um. Viva a cultura, viva o teatro, viva a poesia e viva a liberdade. Muito obrigado. E na área do desporto, chamo Sauro Agostinho ao palco. Ganhou a medalha de ouro no Campeonato Nacional Universitário, do BTT, da Unil. Está a fotografia agora? Agora está a fotografia. Teresa Silva, campeã nacional universitária de Karaté em comitê, 55 quilos. A equipa de futsal da UFP ganhou o primeiro lugar na segunda divisão em 17-18. O capitão da equipa é que recebe o prémio, não é? Claro. Na área do empreendedorismo, Francisco Raro Guedes, com o projeto empreendedor da Compotas com quê? Fazemos outro. Okay. E na área social e humanitário,
Pedro Salvador, com o bar El Caminho Rota Saudável. Peço a doutora Nadine Trigo que se mantenha no palco. E vamos passar ao concurso de talentos pessoanos. Tendo em consideração o número e a relevância das obras apresentadas a concurso, o júri decidiu este ano, por unanimidade, atribuir apenas uma menção honrosa em 2 categorias. Desta forma, o prémio monetário previsto no valor de 500 euros será atribuído à Ajudares, uma associação particular de caráter social e humanitário, sem fins lucrativos, que luta diariamente contra a fome, pobreza e a exclusão social aqui em Paranhos, no bairro da Azenha. Para tal, chamo ao palco a doutora Rosa Mendes, da Ajudares. Muito obrigada. E para entregar as menções honrosas na área da pintura, chamo a professora Zélia Teixeira, com o trabalho A Praia das Nossas Memórias. E na área da fotografia, com os reflexos cristalinos, Cláudia González Conde. E agora passaremos, obrigada, doutora Nadine, passaremos então às cartas de curso. Para o doutoramento em Ciências da Informação, chamava o professor Salvato para entregar as cartas doutorais. Amaro Fernando da Fonseca Correia. Ângela Maria Castro Dutra de Menezes. Obrigada, Sr. Professor. Para entregar, vamos agora às licenciaturas e mestrados integrados, começando por Arquitetura e Urbanismo, chama ao palco o professor Luís Pinto Faria, José Manuel Teixeira. Muito obrigada. Sr. Professor, já pode sair. Em Engenharia Informática, segundo ciclo de mestrado, chamaria ao palco para entregar os diplomas o professor Dr. Luís Borges Gouveia. E para o mestrado em Engenharia Informática, ramo Computação Móvel, Nelson José dos Santos Almeida. Ruben Pereira Relvas. E o Ruben vai receber o diploma de licenciatura. Obrigada, Sr. Professor. Passaremos então à Faculdade de Ciências da Saúde. Professora Cláudia Silva, agradeço.
Para Ciências da Nutrição, Ana Raquel Conceição Monteiro. Sofia Sá Oliveira. Senhora professora, obrigada. Passarei a chamar a professora Rita Oliveira para entregar os diplomas a Ciências Farmacêuticas. Só temos um confirmado, portanto, vai ser rápido. Ana Margarida Fonseca de Castro Gonçalves. Muito obrigada. Agora, vamos dar início então à entrega para enfermagem. Chamaria então ao palco o professor Dr. Germano Couto. Não se esqueçam que a saída é por ali, senão alteram tudo. Ana Mafalda da Silva Gonçalves Zão. Ana Mafalda da Silva Gonçalves Zão. Ok. Cátia Filipa da Silva Alves. Tatiana Margarida de Jesus Jorge. Muito obrigada, Sr. Professor. Já está. Chamaria então o Dr. Adérito Seixas, em representação do curso de Fisioterapia, e chamo ao palco Borja Fernandes González. Diana Oliveira Ferreira. João Nogueira Pires Gerardo. Sueli Tavares Coutinho. E continuam a ser pelo mesmo sítio. Tiago Micael Magalhães Bessa. Muito obrigada. Obrigada, já está. Obrigada. Pode ser. Agora, para a Medicina Dentária, chama-me ao palco a professora doutora Ana Teles, da coordenação do curso de Medicina Dentária. Adriana de Fátima Maza Menezes. Beatrice Latorre.
Beatriz de Teiga Mano Mendes Leal. Bernardo Pinto Viana Ferreira de Lemos. Bruno Abril Ramos. Carla Patrícia Gomes Pereira Ferreira Marques. Federico Monsignori. Joana Martinha Miranda Nunes. João Orlando Freitas Batista. Mara Cleice Pantorra Raiol Figueira. Márcia Loriane Fernandes Ferreira. Mariana da Costa Senra Ascensão. Paulo Miguel Silva Pereira de Araújo. Renata Oliveira Reis. Ricardo Filipe Lopes Esteves. Silvia Laura Rócio Vidal. E Susana Domingues. Pelos vistos, a Susana Domingues não apareceu. Obrigada, professora, obrigada. E vamos passar agora à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. Chamo ao palco o professor João Casqueira. E para o segundo ciclo, mestrado em Ação Humanitária, Cooperação em Desenvolvimento, Cláudio José dos Santos Ribeiro. Que pelos vistos... Aí está.
Pode-se manter, professor. E agora, para Ciência Política e Relações Internacionais, licenciatura também, Tiago Alexandre Vieira da Silva Ribeiro. E Tiago Machado Araújo. Obrigada, Sr. Professor. E agora, para Ciências da Comunicação, chamo ao palco a professora doutora Sandra Tuna para entregar o diploma ao mestrado no ramo de Relações Públicas, Publicidade e Marketing, Patrícia Isabel Cardinale. Para Ciências Empresariais, não sei se está aqui a professora Ana Salazar. Penso que está, exatamente. E o diploma ao mestrado em Ciências Empresariais, Matumona Pedro. E terminamos com Psicologia Clínica da Saúde. Chamaria ao palco a professora doutora Ruth Menezes. Está bem. E Vânia Andreia Sousa Carneiro para Psicologia Clínica e da Saúde. Obrigada, professora Ruth Menezes. Antes de terminarmos, pedia à Regi para passar na tela um pequeno vídeo, só com alguns testemunhos de alguns alunos, e que espero que vos traga ainda mais saudades desta, que é e será sempre a vossa casa. O Data Show entrou em stand-by, ele estava ligado. Já ligou? Já ligou? Senão eu mando-vos isto por e-mail, é mais fácil, senão... Mas acho que sim, acho que já está agora a abrir o... Alguns dos testemunhos, estão aqui duas pessoas que deram o testemunho, portanto... Mas os colegas vão ver e acho que vai ser engraçado.
Olá a todos. Nestes últimos 5 anos, estudei medicina dentária nesta casa. Foi um percurso longo de formação académica que me deixou bastante bem preparado para o futuro. Ao mesmo tempo, e ao pertencer à Associação de Estudantes e ao Núcleo de Estudantes de Medicina Dentária, e também pelo contacto próximo com toda a comunidade, apercebi-me da dimensão e importância desta casa. Hoje em dia, mantenho contacto com muitos colegas, amigos e professores que se encontram diariamente disponíveis para nos esclarecer qualquer dúvida ou ajudar neste percurso que não acaba simplesmente na universidade. Foram bons tempos e resta-me apenas agradecer. Obrigado. Falar da Universidade de Fernando Pessoa, para mim, é uma mistura de sentimentos e agradecimento por tudo o que representou para mim a nível pessoal e a nível profissional. A minha passagem na UFP não se limitou ao curso de Medicina Dentária. Fui presidente da Associação de Estudantes da Universidade de Fernando Pessoa durante o mandato de 2017-2018. Representei o núcleo de Medicina Dentária da Universidade de Fernando Pessoa, bem como o desporto da UFP durante vários anos. Para além dos valores éticos e profissionais que me foram passados ao longo de 5 anos, é realçar as relações pessoais que estabeleci, não só com alunos, que para além de meus colegas de turma, hoje em dia muitos deles são meus amigos, mas também com os docentes, que estão sempre dispostos a ajudar, traçando uma relação bastante estreita e de confiança com todos nós, que nos permite uma partilha de conhecimento que passa para além do que foi os ensinamentos que nos transmitiram durante a faculdade. Isso auxilia-nos bastante, a nós, jovens médicos dentistas, no mundo do trabalho, cá fora. Resta-me expressar o meu muito obrigado a uma casa que me formou e lançou neste longo caminho enquanto profissional de medicina dentária e enquanto pessoa. A Universidade de Fernando Pessoa foi a instituição que eu escolhi fazer a minha formação académica. Passei 3 anos de muitas conquistas, muitos desafios e muitas experiências. Digamos que foram os melhores anos da minha vida. Guardo a universidade com muito carinho, mas também com muita saudade. E se há um sítio na universidade que eu guardo mesmo com muita saudade, é o laboratório de televisão. Foi lá que eu ultrapassei barreiras, foi lá que eu ultrapassei medos, mas também foi lá que eu consegui as minhas maiores conquistas. Resta-me agradecer à Universidade de Fernando Pessoa por me ter dado a confiança e a liberdade necessária para eu conseguir chegar mais longe. O meu muito obrigado. Olá, o meu nome é Joana e sou finalista de Criminologia. Acho que posso descrever o meu percurso na Universidade de Fernando Pessoa durante estes 3 anos em 2 palavras: amizade e conhecimento. Amizade porque, sem dúvida, que a Universidade me deu grandes amigos, e conhecimento porque não só me deu as bases e me permite ter um pensamento crítico acerca de algo, como, acima de tudo, me permitiu evoluir, tanto a nível profissional como a nível pessoal. Muito obrigada a todos pela vossa presença e mais uma vez as maiores felicidades e sucesso para todos os diplomados. Não sei se o Sr. Professor quererá dar-me uma última palavra. Da minha parte, apenas sublinhar o meu agradecimento, a minha gratidão e certamente também o da minha mulher por esta enorme surpresa que nos proporcionaram esta noite. E quando se diz que um homem não chora, é mentira. Os que não choram não são homens. Muito obrigado. A emoção. Muito obrigado.